É maio de 1945. Finalmente a sombra nazista está sendo suspensa. A guerra devastou o continente. Agora todos querem voltar para suas vidas. Mas embora as armas estejam em silêncio, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. O Terceiro Reich pode ter se vendido, mas a violência não parece ter fim. Ainda por um longo tempo, a Europa continuará encharcada de sangue. Calma, tem pra todos. Mal baixaram as armas, outra guerra se aproxima. Uma cortina de ferro desceu cobrindo o continente. E não tardará antes que a maré ascendente do nazismo abra caminho para outra tirania igualmente temível. Depois de Hitler, parte 1. Ele voltou! Que bom, conseguimos! 8 de maio de 1945. A Alemanha nazista finalmente se rendeu. Nazista se rende. Os países da Europa estão todos comemorando a vitória. Acabou, dizem todos. Acabou. Que saudade! Em cada olho brilha a esperança de um mundo melhor. Em Moscou, Nova York, Paris, Londres, Amsterdã, Praga, por toda parte, as pessoas se alegram. Eu vou passar! Em uma pequena vila belga, é a época da folia. E a história inteira está sendo reencenada. O êxodo, o cativeiro, a libertação. Com a senhorita Vitória a cavalo. E os 4 grandes astros da história: Churchill, De Gaulle, Roosevelt e Stalin. A alegria é bem sincera, mas não irá durar. A Alemanha nazista pode ter sido derrotada, mas a Europa está de joelhos. Tem sido a guerra mais mortífera que a humanidade já conheceu. 27 milhões de soviéticos desapareceram. A Alemanha perdeu 4,5 milhões de soldados e mais de 1,5 milhão de civis. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Em toda a Europa, a Segunda Guerra Mundial custou a vida de quase 40 milhões de homens, mulheres e crianças. O continente é um enorme cemitério. Os sobreviventes choram por seus mortos, enquanto tudo ao redor está em ruínas. Na União Soviética, mais de 70 mil cidades e vilarejos foram varridos pela ocupação alemã. Na França, centenas de milhares de edifícios foram destruídos por completo. Na Holanda, os diques cederam, sabotados pelos nazistas. Bairros inteiros agora estão debaixo d'água. Budapeste está em ruínas. A cidade toda está em pedaços e marcada pela guerra. Quanto a Berlim,
é apenas o esqueleto de sua antiga forma. Este campo de ruínas é tudo o que restou de Varsóvia. 90% foi destruída. O fotógrafo americano John Vachon diz: "Não consigo entender como chegamos a esse ponto. É brutal demais. Não consigo acreditar." Este é o pior cataclisma que o continente já conheceu. A fértil Europa transformada numa paisagem lunar estéril. Em maio de 1945, centenas de milhares de alemães voltam do interior para onde haviam fugido para escapar dos horrores da guerra. Não há gasolina. Hitler queria um Reich de 1000 anos. Em vez disso, fez seu povo retroceder 1000 anos. Agora que estão em casa, todos precisam de comida e abrigo. Mas a privação está por toda parte. As redes de transporte foram todas destruídas, então nenhum suprimento iria passar. Não sobrou coisa alguma. Há cupons para tudo. Para o pão, para o leite, para as roupas, para a carne. Até na França, que foi libertada meses atrás quando a Alemanha se rendeu, o racionamento da carne é de 100 gramas por dia, incluindo os ossos. É tudo uma longa fila. Até o racionamento da água pode ser rígido e você não pode tomar um banho completo. Em Nápoles, em Budapeste, é uma situação terrível. Centenas de crianças de rua estão tão famintas que se voltam para todo tipo de vício. Espera! Espera aí! Escavam por toda parte por restos de comida ou qualquer coisa que possam trocar. Pra mim! Aqui! Alguns pedaços de carvão são uma mercadoria valiosa. Joga pra mim! Tamanha miséria leva aos saques. Eu quero um! A União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França ganharam a guerra. Mas serão capazes de trazer a paz? Pois toda essa penúria e destruição agora trouxeram outro grande problema. O que fazer com os milhões de alemães e italianos feitos prisioneiros no campo de batalha? Embora haja tantos, são apenas uma pequena parte da enorme imigração que está em andamento. Uma das maiores já vistas, com dezenas de milhares de pessoas refugiadas pela guerra, todas ansiando pelos seus lares. Os quatro poderes aliados enfrentam uma situação aparentemente impossível. Como tudo isso pode ser resolvido de uma vez? Será que um continente exaurido pode voltar à vida? Como pode ser reconstruído? E, acima de tudo, o que fazer com uma Alemanha derrotada? De agora em diante, Berlim está nas mãos dos soviéticos, porque chegaram lá primeiro. Eles começaram se tornando populares, fornecendo suprimentos frescos à cidade. Come devagar. É um belo gesto, mas longe das câmeras da história é outra. A Rússia foi devastada. Então, sob as ordens de Stalin, comandos especiais derrubam fábricas, removem o maquinário e até mesmo tiram os trilhos dos trens. Tudo vai para o leste. Infelizmente, as mulheres também são consideradas parte dos espólios da guerra. Mais de 2.000 mulheres alemãs foram estupradas pelo Exército Vermelho, como esta mulher desconhecida. Para ela, como para tantas outras, a guerra ainda não acabou.
Em junho de 1945, os portões de Berlim ficam abertos a todos os seus dominadores. Eisenhower, dos Estados Unidos, Montgomery, da Grã-Bretanha, Zhukov, da Rússia e Delattre, da França, se reúnem por lá. E todos pensam o mesmo. A Alemanha tem que ser dividida. Temos que resolver isso. De acordo com os termos do Tratado de Yalta, os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha e a França dividirão a Alemanha entre eles. Embora Berlim fique na zona soviética, será compartilhada pelos 4 aliados, simbolizando assim o espírito de cooperação entre os vencedores. Agora sim. Os aliados celebram juntos. Mas por trás dos sorrisos se esconde um barril de pólvora de desacordos e o pavio está queimando. Você está entrando na zona ocupada russa, saindo do setor americano. Sobem os primeiros painéis dividindo a cidade. E com encantadoras recrutas do Exército Vermelho direcionando o tráfego, todos se instalam em seus setores. Pode continuar filmando, mas eu não vou parar de trabalhar. Os vencedores posam entre as ruínas para serem imortalizados para a posteridade. É o mínimo que merecem depois de 5 anos de guerra. Soldados visitam o Reichstag, ou o Estádio Olímpico. Estão verificando o lugar onde o corpo de Hitler foi supostamente queimado. As latas de gasolina ainda estão lá. Na luta para sobreviver, seu Führer é logo esquecido. Um jovem de Berlim escreve: agora todos viram as costas para Hitler como se nada tivesse acontecido. Todos estavam sendo perseguidos e ninguém falou nada. Mas os aliados não esqueceram. Aos seus olhos, os alemães ainda são perigosos e não merecem confiança. As ordens das tropas americanas são claras. Não confraternizem. Desconfie. Em algum lugar desta Alemanha há soldados de assalto aos milhares. Fora da vista, parte da multidão, ainda observando e odiando você. Todo alemão é uma fonte de problemas em potencial. Que bom que agora Tanto tudo não acabou. pode haver confraternização com ninguém do povo alemão. O povo alemão não é nosso amigo. Só que para os soldados é uma ordem difícil de obedecer. O aspecto de tamanho sofrimento mexe com eles. Como um oficial observa: quando vejo 2 ou 3 mil anciãs e crianças, todas parecendo tão fracas e assustadas, não posso evitar sentir pena. E claro, muitos desses soldados não veem mulheres há meses. Como diz um adido militar, para um homem entediado e cansado da companhia de outros homens, quase qualquer coisa de saia é um estimulante e um alívio. E as mulheres alemãs são atraentes de uma forma sadia, física e sensual. Elas são o que os rapazes chamam de agradáveis. Soldados e Fräulein são como imã e aço. Ao longo das margens do lago Wannsee, as alemãs se rendem de boa vontade aos seus captores. Em uma Alemanha despida de tudo o que tinha, com uma barra de chocolate ou então de sabão, um soldado compraria qualquer garota que ele quisesse. Em pouco tempo, nos salões de dança, as garotas não dançam mais umas com as outras. E a prostituição, tanto a profissional como a amadora, é reinante. Os alemães podem amaldiçoar os ocupantes que roubam as suas mulheres, mas simplesmente não têm como competir com as rações dos americanos. Olha no que deu, rosnam eles, o futuro da Alemanha. Um soldado americano horrível e uma vadia alemã. Há trabalho urgente a ser feito nas cidades arruinadas. Trazer a água encanada de volta, consertar as pontes, retirar os escombros. E tudo à mão. Não sobrou maquinário.
Gostando ou não, os berlinenses terão que arrumar a cidade. Se quiserem comer, é melhor trabalharem. Milhares de mulheres se juntam para tirar os milhões de toneladas de entulho que enterram a cidade. São chamadas de Trümmerfrauen, as mulheres escombro. Calma, calma. É uma tarefa exaustiva e aparentemente sem fim. Tá bom? E enquanto isso, dezenas de milhares de crianças sem nome ainda perambulam pelas ruínas procurando suas famílias. Enquanto viaja pela Alemanha, um major britânico escreve: a coisa mais surpreendente é a total ausência de homens entre 17 e 40 anos. É uma terra de mulheres, crianças e velhos. Os maridos, os filhos, os pais estão todos mortos. Ou isso, ou internados. Porque os aliados ainda mantêm quase 11 milhões de prisioneiros de guerra. E isso custa caro. Então, tem que merecer o sustento. Eles são divididos pelos vencedores e colocados para trabalhar reconstruindo os países que ajudaram a destruir. São como escravos modernos, pagos com salários de fome. Na Grã-Bretanha e na França, as autoridades sujeitam mais de 1 milhão de prisioneiros alemães ao trabalho forçado. Para pagar suas dívidas, os prisioneiros às vezes têm que fazer trabalhos perigosos. São forçados a tirar as minas de todas as zonas sabotadas durante a ocupação. Para muitos deles, custou a vida. Para encarar os seus crimes, alguns deles são forçados a exumar a vala comum de suas inúmeras vítimas. Os vencedores estão acertando as contas com os perdedores. Ao mesmo tempo, estão governando uma Alemanha dividida e todos os milhões de prisioneiros. Em pouco tempo, será demais para eles. Como vão repatriar os milhões de refugiados que o Reich reuniu de todo o continente? E que querem todos ir para casa? Os judeus e os deportados políticos que ainda definham nos campos. Prisioneiros de guerra saindo aos montes das prisões. Todos os recrutas do trabalho forçado do regime nazista que agora abandonam as suas fábricas. E ainda, a todos os civis que fugiram do combate. No total, a guerra levou ao deslocamento, seja à força ou por escolha própria, de cerca de 40 milhões de pessoas pela Europa. É uma mistura de diferentes nacionalidades, todas marchando pela devastação total. No coração da Alemanha, colunas inteiras deles atravessam uma ponte provisória. Mais de 2 milhões de russos, 1 milhão de poloneses, 330 mil tchecos, 600 mil refugiados da Europa Central estão caminhando para o leste. Ao mesmo tempo, mais de 2 milhões de franceses, 570 mil belgas, 400 mil holandeses e 420 mil italianos estão indo para o oeste. Como disse um jornalista inglês, vê-se toda a história da Europa nas estradas da Alemanha. Logo vira um pesadelo para os aliados ter essa maré humana andando livremente. Porque muitos desses refugiados só têm uma coisa em mente: vingança. No caminho para casa pelos vilarejos da Alemanha, essas vítimas do Reich deixam em seu rastro uma trilha cada vez maior de roubo, estupro e destruição. Os moradores até põem bandeiras brancas penduradas nas janelas. Russos, poloneses e franceses atacam quando têm vontade. Isso tem que parar, diz um capitão britânico.
Por toda parte, a guerra enfraqueceu toda a dignidade humana. Nos recém-liberados Campos da Morte, muitos dos prisioneiros começaram a infligir justiça bruta nos seus antigos captores. Um deportado admite que, quando me libertaram, eu achei que deveríamos ter arrancado a Alemanha toda do mapa. Alguns nazistas tentam fugir se misturando com as vítimas. Os soldados pedem que ex-prisioneiros os identifiquem e algumas vezes deixam que eles se vinguem. Um sobrevivente do Holocausto revela que os russos nos deram 24 horas para fazer o que quiséssemos com os alemães. Em Dachau, os guardas foram todos mortos. Como aponta outro sobrevivente. Foi bom, eu gostei. Na hora, nada poderia nos ter dado mais satisfação. Foi talvez a única coisa que fez valer a pena sobreviver à guerra. Ser capaz de nos permitirmos isso. Os cúmplices dos assassinos também foram punidos. No campo de Sceaux, na Alemanha, muitos deles são identificados. Uma testemunha importante de tudo isso foi o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, que imortaliza a cena. Nestas imagens, uma informante da Gestapo é confrontada por uma mulher que ela havia denunciado. É inocente. Você é cínica. Faz ideia do que fez a minha família? Faz ideia? Toma! É cada vez mais urgente. Essas pessoas têm que ser mandadas para casa rápido. E isso é algo arriscado. Porque todas elas podem estar carregando um flagelo invisível. Tifo. Pare. Os aliados bloqueiam todas as estradas. E há uma ordem do dia. DDT, um poderoso inseticida. O pó de DDT, diz um homem. Nos rostos, pelas calças, nos ouvidos, pelo nariz, podia sentir o gosto. Eles nos afogavam nisso. Todos de quem os americanos tiraram os piolhos recebem um cartão. Em pouco tempo, os franceses não vão deixar ninguém cruzar o Rio Reno se não tiverem esse cartão. Passagem proibida, tifo. Os sobreviventes do Holocausto não têm ideia de como voltarão para casa. Estão fracos e doentes demais. No começo, os aliados não podem nem entender as torturas pelas quais eles passaram. Não há planos para cuidar deles. Então, os aliados improvisam, dando o que podem para eles comerem. 6 semanas após a libertação do campo Bergen-Belsen, 13.000 deportados morreram ou de tifo ou de malnutrição, causada pela comida ruim para tais sombras ambulantes. Algumas semanas após a vitória, os sobreviventes ainda vestem suas horríveis fardas listradas e ainda morrem. Carta Patente Mundial assinada. Um momento para entrar na história. Quando o Lord Halifax pede que fiquem de pé aqueles que votam por uma organização internacional
E os líderes de 50 delegações das Nações Unidas se levantam para serem contados. A votação é unânime. Nasce a carta patente de um novo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Embora o caos ainda reine na Europa, em São Francisco as Nações Unidas ratificam sua carta patente em 26 de junho de 1945, pela qual seus membros pretendem banir para sempre a guerra entre as nações. Sabão em pó. A ONU aliviará o sofrimento do velho continente. Sua agência de alívio, a Administração de Alívio e Reabilitação, envia suprimentos essenciais, como batatas, óleo de cozinha, carne, sabão e roupas para os milhões de refugiados. Milhares de crianças abandonadas agora podem reconstruir suas vidas. Os sorrisos iluminam todos esses rostos que haviam perdido do tormento que os cercava todos os vestígios de esperança. Chegamos! Olha como ela é linda. Ai, que bom. Você tem que ser boazinha. Obedecer o papai e a mamãe. Tá bom? A Administração de Alívio e Reabilitação os organiza em grupos por nacionalidade e providencia sua volta para casa. Pouco a pouco, os trilhos da ferrovia são consertados e os primeiros trens partem para todas as cidades da Europa. É um comboio de esperança, trazendo consigo a promessa de se ver os entes queridos novamente. Algumas das lágrimas derramadas agora são de alegria. É um milagre de organização. 1.500 aviões foram improvisados no Ocidente para levar 36.000 pessoas por dia em segurança para casa. Em Bruxelas, Paris, Amsterdã, Moscou e Praga, eles voltam para casa para uma acolhida extasiada. Ai, que bom te ver de novo. Que saudades. Um cabo, de volta após 5 anos de cativeiro, escreve: lá naquela plataforma eu encontrei tudo o que me era caro. Minha mulher, minha filha, minha vida toda. Ainda não acredito que agora eu sou um homem livre. Uma mulher conta: jamais esquecerei quando corremos para os braços um do outro. É uma felicidade incrível, lágrimas de alegria, uma volta ao lar maravilhosa. E a filhinha dele, que não o vê desde que tinha 1 ano e agora tem 6, se jogou nos braços dele dizendo: papai, papai, como se nunca tivesse partido. Entretanto, a portas fechadas, a volta ao lar às vezes é amarga. Esses homens voltando para casa são como estranhos para suas próprias famílias. A libertação vê uma explosão de divórcios por toda a Europa. E enquanto alguns voltam para suas famílias, outros encontram a casa vazia. É especialmente doloroso para os pouquíssimos judeus que sobreviveram. Informações para as famílias. Eles estão num estado tão lastimável que abrigos foram preparados para eles. Aqueles que voltaram para Paris estão abrigados no Hotel Lutetia, o antigo quartel-general do Serviço Secreto Alemão, agora um albergue para os sem-teto. Numa parede estão penduradas centenas de fotos que apenas dizem desaparecidos, junto com um nome.
Para muitos, a alegria de chegar em casa é momentânea. Todos os seus amados desapareceram. Um deportado, Luiz Alcan, diz: não restou alegria. Trouxemos gente morta demais conosco. Estes sobreviventes serão assombrados por um longo tempo pelo que eles passaram. Os nazistas podem ter morrido, mas o ódio antissemita continua vivo. Muito depois da guerra, a Europa Oriental ainda sofre com os ataques contra judeus. O mais terrível deles é em Kielce, a apenas 200 quilômetros de Varsóvia. Tudo começa com um menino de 8 anos fugindo e acusando os judeus de o terem sequestrado. Em retaliação, 42 judeus foram mortos e outros 8 feridos. Mulheres, soldados e policiais fazem todos parte da multidão. O massacre de Kielce mexeu com a consciência de todos. Essas mulheres conheceram o horror dos campos nazistas. Ao recuperar a liberdade, perderam seus entes queridos. Esse crime horrendo foi cometido por poloneses. Não podemos negar nossa responsabilidade por este ato. Ele manchará a reputação da Polônia. De acordo com um judeu polonês, parecia que estávamos em areia movediça. Queríamos voltar e viver como seres humanos. O ataque em Kielce estilhaçou nossa ilusão. Não podemos ficar lá nem mais um segundo. Mas para onde iriam? Muitos partiram para procurar asilo, como esses 900 órfãos tchecos, poloneses, húngaros, todos vindos de Buchenwald. Começamos uma vida nova e livre. Estão cheios de esperança pela nova vida no Ocidente. Os governos da Europa Oriental deixaram que partissem. Não ficaram tristes de se livrarem de suas minorias judias. Em julho de 1945, os três grandes se reúnem no coração de uma Alemanha derrotada para negociar as regras que irão governar o período pós-guerra. O novo presidente Harry Truman saúda com orgulho os homens e o poderoso arsenal que trouxeram a vitória. Ele segue para a zona soviética, para Potsdam, que brevemente se torna o centro do mundo. Stalin chega um dia atrasado. O embaixador americano Averell Harriman observa que, com certeza, é uma grande satisfação para ele estar em Berlim, depois de todas as provações e tragédias. O inexpressivo Stalin responde: o czar Alexandre chegou em Paris. É o comandante do Kremlin que domina a conferência. Suas centenas de divisões libertaram a Europa Oriental e agora ele quer tudo sob uma bandeira vermelha. Ele tem uma carta forte no jogo. Os partidos comunistas por toda parte obedecerão suas ordens cegamente. Stalin sentou-se no lado oposto de Harry Truman. Aos olhos do soberano soviético, Truman é apenas um atendente de loja do Kansas. Ele não chega aos pés de Roosevelt, opina Stalin. Não é inteligente, nem mesmo culto. Mas Roosevelt apareceu em Potsdam com seu próprio trunfo na mão. E se chama Trinity, a primeira bomba atômica. 4 dias atrás, a Trinity foi testada no deserto do Novo México e liberou uma força equivalente a 20 mil toneladas de TNT. É um ponto crítico da história. A humanidade entrou na era atômica com o nascimento de uma arma que poderia destruir tudo. As conversas continuam. Truman, um pouco às escondidas, anuncia a Stalin que ele desenvolveu uma nova arma de grande poder destrutivo. Stalin nem mesmo pisca. Não vai demorar nada, vai ser rápido. Isso. Só que longe da conferência principal, ele confidencia a seu ministro exterior, Molotov, que eles têm que alcançar os Estados Unidos. Não há dúvida de que Washington e Londres esperam que não sejamos capazes de desenvolver a bomba nós mesmos.
Querer nos forçar a aceitar os planos deles não vai acontecer. Alguns dias depois, Truman ordena que 2 bombas atômicas sejam lançadas. Em Hiroshima, em 6 de agosto, e em Nagasaki, no dia 9. No intervalo de alguns minutos, a explosão nuclear varre mais de 150 mil japoneses. O Império do Sol Nascente se rende. A Segunda Guerra Mundial acabou. Stalin veio a Potsdam como manda-chuva. Logo, ele descobre, entretanto, que o atendente de loja do Kansas é mais determinado do que ele havia pensado. Enquanto isso, durante essas discussões sem fim, as pessoas ainda estão influenciadas pelo frenesi da libertação. O que vocês vão fazer comigo? Publicamente, na França, Itália, Bélgica, Noruega e Dinamarca, estão raspando a cabeça das mulheres. Qualquer comércio com o inimigo, até mesmo a convivência com ele, é motivo de suspeitas. E com tais crimes, reais ou imaginários, justiceiros soltam as rédeas de sua fúria. É um alívio para qualquer homem que possa ter sentido a sua virilidade ameaçada pela derrota e pela ocupação. Até 1946, dezenas de milhares de mulheres ainda estão sendo humilhadas assim. Não são apenas cabelos cortados, cabeças rolam também. Na região de Allier e Coussé, 2 colaboradores são tirados da prisão por uma multidão fanática e a polícia permite que a multidão expresse seus sentimentos. O nazismo parece ter sido contagiante, diz um editorial, ao ponto de convencer algumas pessoas de que a violência é permissível. De que serve uma vitória sobre bárbaros se então começarmos a imitá-los e nos comportarmos como eles? Uma vez que a fúria está desabafada, é hora da justiça prevalecer. Na França, Bélgica, Itália, Holanda e Noruega, centenas de milhares de colaboradores vão a julgamento. Agora é a vez do carrasco. Na Itália, 2 jovens cineastas, Visconti e De Santis, imortalizaram a realidade brutal das purgações. Só que essas imagens são enganosas. Muitos colaboradores ou são sentenciados sem a presença deles ou conseguem fugir da justiça. Mas depois de anos derramando sangue, o mundo está impaciente pelo desfecho e o encerramento. O maior julgamento criminal na história começa em novembro de 45 em Nuremberg, o próprio lugar em que as leis antissemitas foram anunciadas 10 anos atrás. As figuras de liderança do partido nazista têm que responder por seus crimes, dentre eles Hermann Göring, a mão direita de Hitler. Rudolf Hess, o visionário semilouco. Mas também Wilhelm Keitel, comandante supremo das Forças Armadas. Ao todo, 21 antigos líderes se apresentaram à corte. No começo dos julgamentos, o procurador-geral americano se dirige aos jurados. Os erros que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão perniciosos e devastadores, que a civilização não pode tolerar que sejam ignorados, porque ela não pode sobreviver à sua repetição.
Você se declara culpado ou inocente? Os acusados se apresentam ao tribunal. Me declaro inocente de todas as acusações. Eu me declaro inocente das acusações. Sou inocente das acusações. Inocente. Levará quase um ano, 400 audições e 16 mil páginas de transcrições para mostrar ao mundo a total extensão da barbárie nazista. Dentre as muitas testemunhas está um membro da resistência comunista, Marie-Claude Vaillant-Couturier, que foi internada tanto em Auschwitz quanto em Ravensbrück. Seu testemunho impressiona o tribunal. Você mesmo testemunhou isso? Foi. Uma noite, nós fomos acordados com gritos terríveis. E então nós descobrimos, no dia seguinte, pelos homens trabalhando no Sonderkommando, o comando de gás,